E agora a gente também marca aqui, Márcio, pode passar aí a nossa página para a gente abrir os trabalhos do que aconteceu na Ilha do Retiro. Um duelo muito esperado, tá? Pelas duas equipes. Afinal, a gente está vivendo um começo de temporada, não tem nem um mês que as equipes estão em ação, tá? O Fortaleza tem 6 jogos disputados, o Sport tem 8 partidas disputadas, mais 5 com seu elenco principal. E os dois clubes caminhavam para essa partida com muito interesse, não só no resultado, não só na importância do duelo, mas também para se testar, mas também para medir um pouco da sua evolução, do quanto de consistência já adquiriram nesse comecinho de temporada. E no pré-jogo que a gente fez na noite de ontem, a gente debateu, Minhoca, por exemplo, quanto o Fortaleza começou esse ano um caminho diferente das últimas temporadas, tá? Tanto que agora são 6 jogos, 6 vitórias. Né? O Fortaleza costumava ter um início de temporada meio nebuloso, né? Com atuações abaixo daquilo que viria logo na sequência, mas esse ano já começa numa aceleração muito grande, fazendo o rodízio de sempre, com mais jogadores encaixados no plano de jogo de Voivoda. E a gente debateu o quanto essa partida seria importante por conta da sequência de jogos em casa, né? Que tanto Fortaleza quanto Ceará eles vêm passando, porque basicamente todo o campeonato estadual é disputado ali na capital. O Fortaleza teve um jogo, né, que não foi no PV, foi o jogo contra o Horizonte lá no comecinho da temporada. Então existia essa essa dúvida, esse questionamento, esse desejo também de ver o time, né, em ação, num ambiente diferente, com pressão de torcida. O próprio Voivoda falou isso na coletiva, tá? Para o esporte era um jogo muito esperado também, porque o esporte teria apenas 2 jogos contra clubes de Série A antes de retornar e de fazer sua reestreia na primeira divisão. Esse jogo contra o Fortaleza e o jogo contra o Vitória. Só. Por quê? A fase seguinte da Copa do Nordeste já é daqui a 2, 3 meses. A terceira rodada da Copa do Brasil só vai ser em abril. Então, são 2 jogos que o Sport tem contra times de Série A antes de recolocar seus pés na primeira divisão. Esse contra o Fortaleza e agora resta o jogo diante do Vitória em Salvador. E aí já vai ser mais, acho que na penúltima rodada dessa fase de grupos aqui da Copa do Nordeste. Então havia uma expectativa enorme e acho que o jogo ele atendeu às expectativas, ele trouxe respostas para os dois lados, respostas que se buscavam, trouxe confirmações, trouxe outros caminhos e a gente vai debater tudo, tá? A partir de agora. Como o Fortaleza foi o vencedor do jogo, eu vou abrir trazendo o Thiago Minhoca para o debate. Minhoca, na primeira análise que eu fiz da partida no Twitter, né, no X, e naturalmente eu sempre faço análise voltada um pouco mais para o esporte, eu escrevi que o esporte ele teve um trailer para relembrar o que é um jogo de Série A. Porque o esporte, indiscutivelmente, correu, lutou, tentou ao máximo igualar as ações, tentou ao máximo igualar o confronto. E acho que na maior parte do tempo o esporte conseguiu igualar o confronto com o Fortaleza. Agora, não é suficiente. Porque existe uma qualidade, um preparo, uma experiência embarcada nesse time de Voivoda que ela tá ali pronta para fazer a diferença na hora em que for preciso. E assim como o torcedor do esporte lembra, obviamente, do que é uma Série A quando você enfrenta as equipes da primeira página da Série A, e que fique claro que o Fortaleza se tornou uma equipe de primeira página da Série A, que fique absolutamente claro. Você não pode cometer erros defensivos graves. Um erro defensivo grave quase sempre contra times encaixados e qualificados
como o Fortaleza quase sempre resulta em gol. E dessa forma, muito letal, o Fortaleza conseguiu o seu primeiro gol e depois conseguiu controlar o resultado, quebrar muito o ritmo de jogo. Quebrou muito o ritmo de jogo. Pepa fez uma reclamação grande sobre isso na entrevista coletiva dele, mas já tem um modo de jogar muito preparado, muito treinado. E foi o que o Fortaleza colocou em campo, né, Minhoca? Queria tua visão sobre como o Fortaleza conseguiu construir esse 2-0 na ilha. Fred, eu diria que esse jogo aguardado, né, pelos dois nessa terça-feira, ele acabou entregando boa parte daquilo. Claro que a gente vai abordar determinados pontos que foram as escolhas dos treinadores de determinadas peças, mas um ponto que eu acho que acabou também, em algum momento, tirando o protagonismo do jogo, que foi um ponto que você não abordou, foi um pouco da conduta da arbitragem. Eu acho que todo mundo, para quem estava acompanhando o jogo, sentia que era um árbitro não à altura do confronto. E vimos muitas vezes, ao longo da partida, ele perdendo o controle, né, das tomadas de decisões. Então, vários escanteios, seja para o Sport, seja para o Fortaleza, que não eram escanteios e ele assinalava escanteio, ou que não era escanteio, ele assinalava escanteio. Algumas entradas para amarelo que ele não dava, outras, por exemplo, a do Marinho, por exemplo, o Marinho bateu a cabeça, ele nem ia dar amarelo. Aí mostrou lá que estava saindo sangue, aí deu amarelo num acidente ali, né, que aconteceu. E aí os jogadores, entendendo esse contexto, começaram a simular, começaram a entrar mais pesado, a reclamar demais, fazendo com que o jogo, pelo menos no primeiro tempo, ficasse muito pausado, né? Teve vários momentos de faltas, vários momentos para atendimento, né? O João Ricardo fez muita cera, por exemplo, durante o jogo. Então, eu acho que o jogo perdeu um pouco do contexto da disputa, muito por conta de uma arbitragem que não estava à altura para conduzir um jogo como esse, principalmente numa primeira fase de Copa do Nordeste, onde não tem VAR e tudo se torna, obviamente, nessa situação mais adversa, né, para o jogo. Mas na partida em si, eu acredito que o Fortaleza acaba conseguindo esse resultado muito por conta daquilo que o Vojvoda percebeu em boa parte do jogo. Acho que o primeiro tempo do Fortaleza não foi daquilo que muita gente imaginava, né? Assim, o Fortaleza estava tendo dificuldade, o Sport conseguia sair do seu campo de defesa, levar essa bola até o ataque com mais facilidade, e não à toa, a primeira grande chance do Fortaleza foi um chute do Lucero, né? Uma bola que o Pochettino até basicamente ali se joga ali na jogada, não achei que foi nada na jogada, e o Lucero coloca a bola na trave. Então, assim, você não via tanto Fortaleza chegar com a qualidade que ele tem como time no ataque. E deu para ver que daqui a pouco a gente vai analisar peça a peça, né? Alguns jogadores abaixo, e na volta do segundo tempo eu acho que em duas coisas eu acho que o Vojvoda começa a prevalecer com o time dentro de campo. Uma foi a troca, né, colocando o Mancuso para a esquerda, colocando o Tinga, tirando o Diogo Barbosa, e a outra é o comportamento dentro de campo. A maneira como o Fortaleza soube se portar no segundo tempo já era muito mais atento ao que o Sport poderia cometer de falhas. Então a jogada do primeiro gol, o Moisés ganha na primeira, depois o Pochettino ganha na dividida, até o Moisés abrir o placar. E depois, claro, o Sport teve chances de empate, né? Ali quando o Gustavo Maia entrou, daqui a pouco vocês vão analisar pelo lado do Sport. Mas o Fortaleza, mesmo tomando esses sustos, eu senti que o Fortaleza não estava aleatório no jogo. Vou até trazer o jogo do ano anterior, o jogo da fase de grupos. Naquele jogo do ano passado, o 1-1, ali o Fortaleza venceu. E de fato são partidas que tiveram desenhos parecidos. Mas ali eu senti que o Sport jogou de fato melhor, tanto que eu acho que merecia até ter aberto o placar. Fortaleza abriu o placar e no final o Sport empatou com aquele pênalti do Coutinho. Então, nesse jogo não, eu senti o Fortaleza, mesmo o Sport indo para cima, o Fortaleza sem nenhum tipo de afobação, com uma certa tranquilidade, e aí é onde entra a qualidade das peças que você tem. Quando você saca ali aquele trio, né, o meio e os dois caras abertos, tira o Marinho, tira o Moisés, tira o Pochettino, coloca Martins, coloca Caleb, coloca Breno, o time ainda tem a qualidade necessária para ampliar o placar ali nos acréscimos. Então, eu acho que o Fortaleza mostra a qualidade que tem para um contexto de jogo que era complicado, esse cenário, né, a atmosfera do jogo era complicada, uma arbitragem ruim e algo que
E aí, para encerrar essa minha primeira fala, o Fortaleza teve isso ao longo do ano passado, e eu destaquei isso, se eu não me engano, no primeiro jogo do Fortaleza, aliás, da temporada, o jogo contra o Motoclube, que eu até tinha feito críticas ao Marinho. Se o Vojvoda conseguir equilibrar emocionalmente essa equipe, o Fortaleza tem tudo para fazer um bom 2025. Porque qualidade o Fortaleza tem. O que falta, às vezes, o Fortaleza dentro de campo é ter a cabeça no lugar, é não se perder. E o jogo tinha esse contexto de uma arbitragem ruim que poderia gerar um contexto, né? E em alguns momentos o Fortaleza ficou bastante nervoso. Essa própria jogada, né, da bola na trave é o momento que o Pochettino força a barra ali, imaginando que o Arthur estava inseguro no jogo. Então, a vitória eu acho que passa muito por essa qualidade de time e de equilíbrio emocional para enfrentar um confronto como esse, como foi o Sport hoje na Ilha do Retiro. Aliás, primeira vitória do Fortaleza na ilha, né, que nunca tinha acontecido. Minhoca, na entrevista coletiva, Pepa fez críticas muito duras a João Ricardo, chegou a chamar de ridículo, tá? Disse que jamais um goleiro de uma equipe comandada por ele teria a postura que João Ricardo teve no jogo, e ele está se referindo às constantes quedas, pedindo atendimento médico, demora na reposição, levou amarelo. E Pepa cobrou muito a falta do que ele considerou falta de coragem do árbitro, né, de expulsar João Ricardo. E, inclusive, essa demora, essa postura de João Ricardo no jogo, criou até um movimento da torcida do esporte, que eu vi que já tem matéria no Globo Esporte, né? A torcida do esporte ficava contando alto quantos segundos ele passava para repor a bola, chegava em 35, 32, 33. Você que acompanha mais de perto os jogos do Fortaleza, isso é uma constante? Isso acabou passando um pouquinho do ponto hoje? Porque, assim, eu entendo que o Fortaleza quebrou o ritmo do jogo em vários momentos. Estrategicamente, quebrava o ritmo, tá? Isso aconteceu logo na primeira queda ali de João Ricardo, quando o Sport, naqueles 15 primeiros minutos, fazia, né, uma pressão mais incisiva. Agora, eu também acho que isso faz parte de toda a estratégia. É um time que aprendeu a ser assim nos últimos anos, aprendeu a jogar esse tipo de jogo, aprendeu a controlar os adversários fora de casa, tá? E eu entendo que essa é uma virtude do Fortaleza. Se o Sport se enervou exageradamente com essa antijogo, com essa estratégia, chame do que quiser, eu acho que o Sport também tem que trabalhar isso, porque, queira ou não, foram 9 minutos no primeiro tempo, 10 no segundo. Pepa, ele diz que não, os minutos devolvidos não trazem o ritmo que o jogo quebra. Mas eu queria. Eu não me lembro, eu vi muitos jogos de Fortaleza, eu não me lembro de fato recorrer tanto a esse recurso. Essa noite parece que passou um pouquinho, né? Como é que você viu essa postura e esse. A gente nunca tinha visto, assim, a própria reação da torcida do Sport é uma reação que eu nunca tinha visto, né? Tanto que virou matéria aí, tá chamando a atenção. Queria a tua visão sobre Eu acho que foi além hoje, o jogo em si, talvez até pelo contexto, né, do que era o jogo com a torcida, né, única do esporte, fazer, no caso, Fortaleza, especificamente ali, João Ricardo, irritar cada vez mais. Tanto que o João Ricardo tomou amarelo, mas é muito difícil a gente imaginar, né, que uma cera excessiva gerará uma expulsão. É muito no difícil, Brasil, é muito difícil. isso não acontece. E aí, como eu falei, uma Eu acho que arbitragem. ele também não deu motivo nenhum. Assim, ele depois do amarelo não ficou colocando a bola e voltando. Ele demorava um pouquinho no limite e batia. Ia bem no limite ali, mas é aquele limite que, dependendo do rigor do árbitro, que eu nunca vi, assim, o árbitro expulsar por conta de cera. Mas é curioso porque eu acho que houve 2 atendimentos que eu acho que foram coerentes, assim, para o João Ricardo. Até porque ele levou uma pancada no olho, que abriu até, não abriu o supercílio, né, mas deu ali, subiu um pouco o olho dele, ele teve, eu acho que um pouco de dificuldade de visão, mas houve um excesso, e ele já fazia isso em outros momentos. Geralmente, quando o adversário estava crescendo no jogo, ele esfriava, e que também é natural, aliás, uma coisa que isso serve muito, acho que para Pepa, que eu acho que é coerente cobrar, eu acho que sempre pedir pelo jogo limpo, eu acho que todos os clubes deveriam isso, até porque o Fortaleza hoje fez, amanhã pode sofrer e pode reclamar quanto a isso. Mas isso é óbvio que vai acontecer ao longo da temporada, né? Pepa tem que saber disso. Quando pegar o Atlético Mineiro,
Tem um goleiro que é especialista nisso, que é Everson, né? Everson tem por característica fazer isso em quase todos os jogos. Então, é um contexto de que o futebol muitas vezes permite, as arbitragens são muito permissivas, muitas vezes com esse excesso, muito embora ele tenha compensado esses quase 20 minutos, né? Somando o primeiro e o segundo tempo com os acréscimos, mas quebra o ritmo. Mas eu acho até que boa parte do problema do andamento do jogo está muito mais atrelado à arbitragem, da maneira como foi conduzindo determinado de lances de falta ou não falta, que ele marcava falta. Eu acho a maneira como ele foi conduzindo o jogo, é só olhar a maneira. Tinha uma falta para o Sport. Todos os jogadores do Sport iam pressionar, cadê o cartão? E era jogada para cartão. Teve uma jogada do Ioran, que ele chegou por cima, ali do Sacha. E poderia ter sido um amarelo. Ele sequer deu falta na jogada. Então foram vários lances que os jogadores perceberam. E aí, queira ou não, o jogador ele se aproveita de um ato. Com o VAR, aquela bola, ele se colocaria em risco até a disputa. Isso, exatamente. Eu acho que era primeiro bola... tempo só teve 20 minutos. Os 20 primeiros minutos. Depois acabou o primeiro tempo ali. O Paulo Fernandes entenderam qual era o juiz. O Paulo Fernandes foi tomar o amarelo depois, mas ele podia ter tomado o amarelo antes. Ele deu uma entrada de carrinho para amarelo, entendeu? Então, ao longo da partida, todos os jogadores perceberam, tipo assim, vamos pressionar, porque na hora que ele for cometer uma falha, tem que ser pra gente. Então, o jogo ficou disputado, e principalmente no primeiro tempo, numa disputa para enervar cada vez mais o árbitro a ser induzido ao erro. E em vários momentos aconteceram situações do primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, que praticamente isso foi sendo permissivo, a ponto do João Ricardo hoje ter feito a cera da maneira como ele quis, o que fez para o Fortaleza ser uma arma importante para o contexto que ele estava ganhando, queria gastar o tempo e tudo mais. Então eu acho que não só ele, né, ganhou por retardar, ele, Marinho, teve um outro jogador, foram 3 jogadores do Fortaleza que tomaram cartão amarelo por retardar o jogo, exatamente por não colocar a bola em jogo. E o Fortaleza conseguiu dessa maneira esse resultado. Não acho que isso tenha a ver implicitamente com o resultado. Dá para entender a insatisfação de Pepa, mas aí é um outro debate que é para analisar como o Sport jogou dessas vulnerabilidades que acabou acontecendo. Eu acho que a reclamação ela é pertinente, mas não foi isso, né? E eu acho, não sei se foi assim que ele, pelo menos, justificou o resultado. Não foi por esse motivo. Esse foi das situações que aconteceu em campo, que obviamente favoreceu o Fortaleza e que a arbitragem foi conivente com isso. É isso, Mioca. É importante aí essa leitura do jogo e desse aspecto que acabou ganhando uma proporção maior, né, pela coletiva que Pepa trouxe ali ao final do jogo. Márcio, vamos trazer para a tela alguns superchats que já chegaram sobre o Fortaleza, tá? Vamos focar nos superchats que são de fato sobre o Fortaleza e não naqueles em que torcedores do esporte citam o Fortaleza para, né, trazer análise em cima do Fortaleza para analisar o esporte. Vamos trazer para a tela, por favor, Márcio. Tcharam. Lucas Lira. Jogo intenso, tá? Nível serial. Fortaleza pesou para o elenco superior. Breno Lopes, descansado, levou no físico o único volante do Sport de 16 anos. Muito bom, por sinal, né, no fim do jogo. Vou até refazer a leitura final, né, de Lucas Lira. Bruno Lopes, descansado, levou no físico o único volante do Sport, né, no fim do jogo, 16 anos. Ele fala daquela jogada ali, né, que resulta no segundo gol. Né? E que, na verdade, é a única falha de Zé Lucas no jogo. E não é nem ter perdido no físico. É porque Chico consegue fazer ali de impedimento, mas Zé Lucas não entende ali a linha de impedimento e permite, né, que ele vai recuando no segundo lance, Fred. Chico enxerga como é a jogada e dá um passinho para frente. Mas ele no primeiro lance ele faz o correto. No primeiro lance ele faz a linha do impedimento, só que o Fortaleza recua a bola. E nisso, quando o Fortaleza recua a bola pro cara que tá na linha do campo do Fortaleza, eu acho que Zé Lucas foi naquela de, vai todo mundo recuar para recompor. Vai dar tempo, tipo, o Fortaleza vai segurar a bola e não vai acelerar o jogo. E nisso ele fica. Mas, Mioca, aliás, foi 1 minuto depois de um quase gol do Sport, né? Acho que eu não tenho certeza se a bola sai, viu? Eu acho que é a jogada que continua a bola para lá, para cá. É a sequência da cabeçada de Antônio Carlos, não. Foi de Antônio Carlos, não. Foi não. Mas enfim, da cabeçada do Sport é aquela que fez uma defesa boa.
É logo é quase o gol do empate do Sport. Quando o Fortaleza Isso. recupera, tem tipo 5, 6 jogadores ali, e aí praticamente o Fortaleza tinha. Tanto que Breno tinha 2 chances de opção de passe, se ele quisesse, ali para tocar, ainda para fazer Gustavo o segundo. Maia cruza muito mal o segundo lance, cruza muito baixo, onde só tinha jogador do Fortaleza na entrada da área. Aí corta e aquele contra-ataque. Mas de fato o Fortaleza, veja só, com muito mais força física. O decorrer do jogo mostrou isso nos 2 tempos, inclusive. Tá? Sim. Sem O Sport sofrimento, foi, Fred. o Sem Sport foi sofrimento. melhor que o Fortaleza por 25 minutos. Ponto. Ponto. Depois o Fortaleza encaixou, terminou o primeiro tempo melhor do que o Sport. Parte desse meu comentário eu vou deixar para quando a gente estiver analisando o Sport, mas entra no segundo tempo também melhor, já apertando mais em cima, já entendendo o jogo do Sport, faz o gol e aí trabalha o resultado, troca os jogadores, obviamente, veja só, a qualidade não tem como comparar uma equipe que Hoje disputou o título com a equipe que está vindo da Série B, tá? Encaixe, elenco, rotação, assim, o torcedor do E sobretudo no Fortaleza, início de temporada é diferente, né? Porque se ele tivesse exatamente, marcha lenta, mas ainda não está sendo nem o caso. o torcedor do Fortaleza compreende isso muito melhor do que o do Sport. Tá? O do Sport vai demorar a ter uma aceitação, mas veja só, Fortaleza e Sport hoje não disputam a mesma zona de classificação do Campeonato Brasileiro. Se estiverem disputando esse ano, ou o trabalho do Sport evoluiu de forma inesperada, ou o Fortaleza está tendo a turbulência inesperada. A lógica é que eles não habitem a mesma zona de classificação. Tá? O Fortaleza fica entre os 10 todo ano. O Fortaleza não perdeu o jogo em casa ano passado, quase não levou gol em casa. Tá? Fortaleza brigou pelo título, o campeonato quase todo. Não dá para em fevereiro o Fortaleza com o mesmo time qualificado, com os mesmos reservas, você imaginar que o Sport vai levar vantagem no coletivo, no individual ou no físico. O Sport é abaixo das 3 coisas. O Sport é abaixo no coletivo, o Sport é abaixo no individual e o Sport é abaixo no físico. Márcio, mais superchat, por favor, do Fortaleza, tá? João Alves de Lima dá uma provocada aí, faz parte, né? Vojvoda tem um grande trabalho, um elenco forte nas mãos. Sábado começa a temporada de verdade para Fortaleza. Esses treinos contra times menores, como Horizonte, Floresta, Sport e Cariri, foram importantes. Tem uma coisa implícita, ele tirou ondinha, mas ele, sem perceber, deu uma moral ao Ceará, que vem se impondo dos clássicos. Mostrou mais medo do Fortaleza. Ceará do que Ele foi fazer o eu acho que ele quis tirar uma ondinha com o Sport, mas acabou mostrou se foi medo mostrando do Ceará aí, viu? temeroso em relação ao Ceará. Eu ia até citar essa questão quando o Fred estava falando ainda do superchat anterior, que aí eu acho que isso que o Fred menciona, né? Essa qualidade do Fortaleza, ela ainda é potencializada de como o próprio Vojvoda trabalha esse elenco. A gente já tinha citado aqui, né, Fred? Acho que foi no 7-0 do Cariri, né? Que a gente até falou, não é parâmetro, mas isso faz com que, além de você preservar determinados atletas, 2 jogos seguidos, Fortaleza teve jogo quinta e sábado, e não utilizou, por exemplo, o Lucero, não utilizou o Paul Fernandes, utilizou o Moisés, mas entrando muito mais ali, minutos finais do jogo do sábado, nem jogou na quinta. Então, saber administrar até peças de qualidade, hoje o elenco do Fortaleza permite. E aí, para quem já trabalha, né, está indo agora para o seu 5º ano, à frente do Fortaleza, como é o caso do Vojvoda, já mostrar isso para os jogadores. O quanto você consegue, fazendo essas trocas, ter uma competitividade. Eu acho até do time que eu tinha mencionado ontem, eu acabei errando só 2 nomes, né? Eu tinha colocado o Martins, acabou aparecendo o Pochettino, e eu tinha colocado o Davi Luiz, acabou aparecendo o Tite. Mas até mesmo a gente imaginar esse Fortaleza ideal e não jogando tão bem assim, como foi ali nesses 25 primeiros minutos, que eu concordo com você, essa qualidade e esse nível de concentração que o time que eu estava citando faz com que a equipe, muitas vezes, consiga superar um contexto de um futebol, pelo menos no início da partida, não tão bom, e aí você se reencontrar. Algo que falta ao esporte. O esporte já tem mais limitações de elenco, de girar elenco. E aí, né, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto das escolhas de Pepa para o time titular do jogo de hoje, o quanto isso afetou, talvez para aquele início de jogo,
que poderia ter sido diferente. Então, são os contextos que o trabalho, né, do Fortaleza indo para o 7º ano de Série A, o Sport voltando aí depois de um tempo considerável, né, assim, pelo menos do período que o Sport geralmente não fica na Série B, retornando para a Série A, é um contexto que também esse primeiro confronto de cada um com uma equipe de Série A dá um pouco do panorama. Eu acho que para o Fortaleza especificamente, não é achar que está tudo fechado nesse momento, totalmente pronto, são coisas ainda a se observar, há coisas ainda a se perceber, que daqui a pouco também eu posso até entrar na análise individual de situações que eu acho que cada atleta ainda pode aperfeiçoar melhor, e no caso do esporte, que daqui a pouco vocês vão falar, essa questão do que ainda pode mais o esporte ter para esse contexto de temporada, para esse início de temporada, para uma janela que vai fechar agora no final de fevereiro. Mais superchats, por favor, do Fortaleza. Éden Vasconcelos, tá? O Fortaleza segue à vontade em território pernambucano, né? Moisés crave, impressionante, né? O desempenho. Moisés é o novo Pikachu contra o 5 gols Sport. nos últimos 3 jogos, né? Exatamente. Ele marcou no 1x1 do ano passado, 3 no 4x1. 5 gols nesses 3 jogos. E na final da Copa do Nordeste 22, se você não me falha a memória, é ele que sofre o pênalti. É ele que sofre o pênalti, acho que é, com certeza. E sobre o Fortaleza à vontade, né? De fato, o Fortaleza vem numa sequência que tá aqui na tela, tá? O Fortaleza com essa vitória nos últimos 7 jogos contra o Sport, são 5 vitórias e 2 empates, tá? A última derrota do Fortaleza pro Sport foi no Brasileiro de 2020. Emílio JC, foi. Tá, já que você está falando de estatística, Emílio está fazendo. Não, deixa eu só completar, Cássio, aí você completa, deixa eu completar a informação, tá? Então, a última vitória do Sport sobre o Fortaleza foi aquela no Brasileiro de 2020, tá? Com o Thiago Neves. Desde então, tá? Essa sequência aí brutal já de 7 jogos e 5 vitórias, todas, né, sob o comando de Vojvoda. Fala, Cássio. Até falei na estatística, já chamou a atenção, tipo, o Emílio escreveu 2 vezes aqui. Acho que ele tá colocando só a estatística do gol. O gol tem jogos oficiais e também não tem todos os jogos também. Se você colocar lá, por exemplo, Ceará e Fortaleza no gol, não vai aparecer 600 jogos lá na lista, não. E é uma questão de critério. Nesse critério a gente também conta amistosos, que eu acho que tem que contar, pô. Cara, os jogos com o time principal aconteceram, assim como os 600 jogos do Clássico Rei, tem amistosos também. E essa conta de 49 partidas, ela soma Copa do Nordeste, Série A, Série B, Torneio Norte-Nordeste, né, do final dos anos 60, 1970 foi a última rodada, foi o título Fortaleza, inclusive. E além de amistosos ao longo da história. Assim, só para colocar, toda vez que a gente coloca os números na tela, de vez em quando, não sei se ele acompanha outras lives, sempre são números gerais. Assim, o número que a gente está mostrando aqui segue o mesmo critério de todas as outras partidas que a gente apresenta os dados. A gente tem um vídeo, inclusive, no nosso feed, tá? Com todos os retrospectos envolvendo o duelo dos 7 maiores clubes do Nordeste. Então, você vai entrar lá e você vai ter o retrospecto do Fortaleza contra o Ceará, contra o Bahia, contra o Vitória, contra o Sport, contra o Náutico, contra o Santa Cruz, e a mesma coisa de todos os clubes, tá? A gente tem esse histórico, que é o histórico oficial, tá? Só para deixar claro, esse histórico conta todos os jogos já disputados. É muita loucura, cara. Fonte, 45 minutos. Porra, faz assim, meu irmão. Se tu acha que tá errado, conta aí, vai lá. Pesquisa do jornal. Não, mas Zero Play ele não tá falando, criticando, não, tá? Não, a fonte, 45 minutos. Ele não tá criticando, ele tava, inclusive, mostrando. Então entendi exatamente o contrário, mas ainda bem que você fez a ressalva, então. Porque, inclusive, ele tava mostrando esses dados antes, tá? Mas de toda forma, veja. E aí algumas pessoas estão falando assim, cara, conta amistoso. Amistoso aí é 1-2, tá? E outra coisa, muito pouco. Todo mundo conta amistoso. Quando é Brasil e Argentina, um tem 100 vitórias, outro tem 100... Tá lá, os amistosos, tipo... enfim. Mas, de toda forma, sempre deixa essa questão aberta. Tudo é uma questão de critério. Se alguém quiser contar que só vale jogos da Copa do Nordeste, só vale jogos da Série A, só vale jogos oficiais, o cara faz da forma que quiser. Assim, não tem problema nenhum. Eu acho que o mais relevante aí desse levantamento, e pela imagem que o Fred trouxe, é olhar realmente... Até porque eu lembro, assim, né? Eu olhando de fora, né?
eu sempre tive a impressão, realmente, assim, quando tinha esse confronto Sport Fortaleza, era sempre uma predominância, né? E por isso que quando passou esses anos Era recentes... 21-8, pô. Se você olha, se não me engano, nos últimos 11 jogos entre Sport e Fortaleza, jogos aqui em Fortaleza e jogos aí em Recife, ou enfim, São Lourenço da Mata, são 7 vitórias do Fortaleza em 11 jogos. Sabe assim, é uma predominância que mostra o momento do Fortaleza e de fato, como o Sport está tentando retomar e conseguindo, né? Que, por exemplo, veja só, alguns bons anos o Sport é freguês aí nesse confronto aí, por muito. Não à toa, né, Cássio? Se eu não me engano, nenhum dos dois tinham ganhado. O Sport nunca tinha ganhado aqui e o Fortaleza nunca tinha ganhado também em Recife, até ganhar a primeira vitória em 2021. Aí ganhou no ano passado, né? E voltou a ganhar agora esse jogo. E nunca teve sido na ilha, né? Essa foi a primeira vez que ganhou na ilha, porque quando ganhou, na verdade, nunca teve sido nem no Recife. Aí só a primeira vitória foi acho gol de Benevenuto de cabeça. Isso. Aí teve a de Moisés ano passado, aquele hat-trick, e agora essa, agora sim, realmente na Ilha do Retiro. Mais superchat sobre o Fortaleza, Márcio. Leandro Douglas, tá? Torço Fortaleza, e o que impressiona nessa sequência invicta contra o Sport é que em muitos jogos o time não fez um grande jogo, mas mesmo assim venceu. Eu acho que isso é meio natural quando times melhores enfrentam times inferiores, né? O Sport, queira ou não, se força a fazer jogos, e Vojvoda falou isso na coletiva, que as 5 partidas anteriores ele enfrentou adversários muito fechados. E que hoje ele teve que preparar o Fortaleza para saber sofrer, para enfrentar um adversário que atacaria. E o Sport, ainda que inferior tecnicamente, e de maturação e de coletividade em relação ao Fortaleza, o Sport parte para cima, joga em cima. E aí acaba acontecendo jogos como aquele 1-1 do ano passado, e em menor grau esse dessa quarta, né? E um ponto também que é importante destacar também, Fred, é que esse comentário, por exemplo, eu vejo muito isso em começo de temporada, porque pega muito recorte final, né, da temporada anterior, terminamos em 4º lugar, ganhando o Internacional em casa, 3-0, e começa a tentar replicar isso em todos os jogos contra clubes, nesse caso, o Sport, queira ou não, um clube de Série A, né? Assim, então, por mais que você possa olhar que tecnicamente o Sport tenha mais limitações, não, e aí eu não sei qual é a expectativa do torcedor. Não, vai agora tranquilamente fazer o jogo que quer, dominando e posse de bola batendo 70%. O Fortaleza no ano passado bateu a liderança sem nem ter tanta posse da bola. Aliás, se tem uma característica forte desse Fortaleza, é poder fazer variar, às vezes tem mais aposta, às vezes não tem mais aposta da bola, joga entregando a bola para o adversário. Eu até percebi isso nos primeiros minutos, era o Sport dominando, sempre indo para frente. Então eu acho que essa coisa do sem jogar tão bem, eu acho que assim, é sem não dar espetáculo. Acho que a palavra talvez seja essa. Mas eu acho que Fortaleza começou mal a partida. Começou assim, não começou tão bem assim. Também não vou dizer que começou mal a partida. Não estava conseguindo desenvolver jogada ofensiva. Mas o jogo não foi um jogo ruim do Fortaleza. Fortaleza eu ia dizer outra coisa, não confundir isso com um jogo blasé. Você pode falar que tecnicamente o Fortaleza não fez uma grande... Detalhe, eu coloquei isso até no post que eu fiz no blog. Tem até um parágrafo que tá exatamente assim, Minhoca. Aí eu explico tudinho, porque... mas eu vou deixar para falar isso no esporte. Só seguindo no viés do Fortaleza ainda, é que assim, o jogo, a primeira meia hora é um jogo muito pegado, inclusive com faltas duras. Tanto que a gente fala assim, ó, o árbitro até demorou para... O árbitro estava muito mais interessado em dar amarelo por reclamação, por atraso, por retardo de jogo, do que faltas duras. Até um negócio assim, até difícil de entender. Era aquele cara que é muito mais na questão de comportamento do que na questão disciplinar da forma como, enfim, acontece um jogo. Então, o Fortaleza pode não ter feito esse grande jogo na parte técnica, mas eu não sei se é isso que o cara comentou, mas é só não confundir isso com um jogo morno, de um time que tipo, não fez tanto e ganhou o jogo. Não, ele se esforçou. Ele podia não estar numa grande noite técnica, mas o comportamento do Fortaleza foi de muita disputa, foi de muita disputa, aliás, dos dois times, eu acho, inclusive. No Sport também não faltou isso, faltou outra coisa. Mas eu não vi o jogo como blasé de jeito nenhum. É um jogo muito bem disputado. Dessa maneira, não. Ano passado eu até percebi mais isso, no outro 1-1, no 1-1 do ano passado.
Ainda temos superchats relacionados diretamente ao Fortaleza. Imagino que não, né? Então, Márcio, vamos trazer o campinho do Fortaleza para a gente fazer as análises individuais do Fortaleza, tá? Esse não é relacionado, isso depois a gente volta para esse tema, não vamos ficar rodando nesse tema de estatística não, porque o cara entra no site e acha que um site é o resumo e não dá para ver só, 1h22 da manhã, tu vai ficar perdendo tempo com um menino de internet, tá? Tem o de Davi, pularam o de Davi. Davi tá lembrando o dele, Pastor Davi. O maior apostador de Montevidéu. Lucas Sacha é maior que Zé Lucas? Sei não, viu? A Toca do Vale é maior do que o Alcoleu Valença. Dedinho Groove é maior que Luiz Gonzaga. Talvez os três não sejam, viu? Deixando o superchat da vitória. Mas só amanhã ele vê a live. Sobre a primeira parte. Sobre a primeira parte. Tu vai jogar a Série A. Tu quer quem? Acho que Lucas Sacha, tá, o cara tá pra Série A, tá testado. Sim, pô, mas isso é óbvio, ninguém é maluco isso não. Mas a gente vai falar mais pra frente sobre Zé Lucas especificamente, veja só. Não sei se vai terminar no Sport não. É muito difícil. Né, essa janela tem 23 dias, talvez ele joga segunda janela, porque assim, do jeito que foi Pedro Lima, eu tô achando que vai ser muito difícil. Assim, Se bater 28 de fevereiro, ele fica, né? Mas assim, a outra, se continuar nesse nível, vai ser difícil permanecer. Aí a turma fala aqui, eu não achei nada demais não nesse cara. Meu irmão, veja só. É um menino de 16 anos de idade. Assim, faltou ser Modric, o menino, né? Faltou dar passo para gol. 16 anos de idade, mas enfim, a gente toca o barco mais para frente. Isso. A turma aí com 16 não estava nem conseguindo passar de fase. E como falou aqui, Goku até lembrou até um ponto interessante, Fred, que ele para sair tem que ter 18 anos, na verdade, né? Ele pode até ser vendido antes, mas ele só pode ir para a Europa com 18 anos. Ele tem que ter 18 anos. Vamos lá, então, Minhoca, para as análises do Fortaleza, tá? Você pode escolher aqueles dois caminhos que a gente sempre traz, de puxar por um destaque, já começar inclusive pelo melhor em campo, ou por alguém que você queira trabalhar, ou ir aí do goleiro ao centroavante, você que escolhe o nosso rumo. Eu vou começar hoje com o Vojvoda, eu vou começar logo com o treinador. Acho que o Vojvoda, de maneira bem sóbria, sabe? Eu acho que ele entendeu os momentos da partida. Ele entendeu o contexto que o Fortaleza estava tendo dificuldade ali no primeiro tempo, né? Algumas peças em campo não estavam conseguindo render. A troca que ele faz e até o momento que ele vem com os três jogadores, né? Breno, Martínez e Caleb também foi um momento bem importante de entender um contexto que o esporte pudesse crescer. Então, trazer um jogador de mais marcação, um jogador de mais intensidade, como é o Martínez, o Breno sendo uma válvula de escape para a finalização, como acabou sendo, né? Marcando o segundo gol, e o Caleb para ver se retia mais essa bola na frente, segurava mais, encontrava passe, tentar jogar na profundidade. Então, acho que o Vojvoda foi muito bem assim no jogo. A leitura dele de jogo, para mim, no tempo certo, é um ponto que às vezes eu critico muito o Vojvoda, esperar o tempo certo da troca. Eu tinha até mencionado isso na rádio, que eu acho que ele não vai trocar no intervalo. E eu acho um perigo muito grande ele voltar do intervalo com o Diogo Barbosa. E aí, quando eu observei, o Tinga estava ali do lado, eu falei, pô, ele vai tirar o Mancuso? Só que aí ele coloca o Mancuso chegou a jogar de lateral esquerdo, né, ano passado. E eu acho que isso fez melhorar tanto a saída de bola do Fortaleza, como ter o Mancuso jogando mais adiantado, porque no primeiro tempo ele fazia essa linha de 3 com o Tite Kusevich, então ele ficava muito distante do gol. E o melhor Mancuso é o Mancuso que vai para o ataque, né? Tem muita qualidade técnica, assim, a qualidade com a bola no pé dele é muito boa e fez o Fortaleza melhorar. Então, para mim, eu vou colocar um bem, porque eu acho que teve momentos que o Fortaleza, né, o começo do jogo, o time não teve bem acertado. Em alguns momentos ali, eu acho que o Vojvoda também cometeu algumas insistências de determinados jogadores terem ficado em campo além da conta, que quando eu for entrar em cada jogador eu vou explicar melhor. Mas para mim eu acho que foi
uma boa leitura do Vojvoda para um contexto de jogo que era bem complicado, pelo que o Sport, pelo menos no início da partida, mostrou, né, de dificuldade, o que valoriza mais ainda o resultado de hoje. Já entrando nos atletas, aí eu vou mesmo no padrãozinho aqui, do goleiro até o atacante. João Ricardo, apesar de toda a cera que fez, né, ele fez uma defesa importantíssima ali, antes da jogada do segundo gol. Eu acho que ele fez uma outra defesa também muito boa, não estou lembrado qual foi o jogador. Minhoca, tá um leve ventilador talvez aí. Tem um Não, vento é a batendo. janela. Eu tinha até conversado com o Márcio que qualquer Não, coisa... então pode deixar, não tá tanto não. Tá, porque às vezes eu bate o vento aqui. Mas eu vou colocar um bem para o João Ricardo. Eu acho que a única coisa que o João Ricardo, e assim, dificilmente você vai ver, pelo menos na idade dele agora, aperfeiçoar isso, é um pouco essa reposição de bola. Ele passa um pouco dessa insegurança nessa reposição, mas muitas vezes ele faz o simples, que é jogar essa bola para frente, mas no momento que ele teve que trabalhar, trabalhou bem, né? Então eu vou colocar um bem para eles e também jogou bem para o João Ricardo, para mim conseguiu fazer um bom jogo. Um verde musgo aí para ele. Já falando dos zagueiros, ao vento. Hoje eu gostei mais do Tite do que do Kusevich. O Kusevich ganhou algumas jogadas, só que um dos erros do Kusevich quase foi o gol do empate do Sport, né? Onde ele faz a cabeçada para frente da área, ele errou nesse fundamento, deveria ter cabeceado para o lado, e poderia estar custando possivelmente esses 3 pontos hoje na conta dele. Então, o Kusevich, eu vou colocar um razoável para ele, porque, no geral, gostei de alguns momentos dele, ainda para mim é o titular dessa posição, mas houve algumas falhas. Em alguns momentos, ele acabou ali tendo uma certa dificuldade para tirar algumas bolas. Algumas vezes os jogadores ficaram indecisos e eu acho que também faltou, até porque era o segundo jogo dele, eu até tinha citado ontem aqui, né? Que se ele fizesse a dupla com o Davi Luiz era a minha preocupação, porque o Kusevich só tinha jogado um jogo na temporada e o Davi Luiz estrearia. Mas como ele escolheu o Tite, então o Kusevich vai ficar com esse razoável. E o Tite eu vou colocar um bem para ele. Eu acho que ele errou alguns passes, teve algumas tentativas de bola longa que foram meio desnecessárias. Mas defensivamente eu acho que ele foi bem importante mesmo para anular algumas jogadas que o Sport tentava. Então ele antecipou muito bem em 2, 3 jogadas, eu gostei do Tite quanto a isso. Então eu vou ficar com um bem também pro Tite. Foi uma boa partida do Tite. Muita gente torce. Eu também não sou muito fã do Tite, mas gostei da partida dele. Então um verde musgo pro Tite, um amarelinho aí pro Kusevich, que para mim achei razoável. Já os laterais, o Diogo, esse vai ser a primeira nota mais baixa que eu vou dar no ano pro Fortaleza. Esse foi muito mal no jogo mesmo. Pode colocar o vermelho mais forte. Sofreu muito, né, no primeiro tempo com a impressão que dá que o melhor lateral esquerdo do Fortaleza não é a esquerda, é a direita. Mais conhecido como Mancuso. Porque o Diogo, eu acho que boa parte já sabia que ele não era um lateral que enchia os olhos na contratação. O Vojvoda gosta do futebol do Diogo Barbosa. E foi importante já logo de cara, num jogo desse perfil, um jogo fora de casa, contra o adversário que você vai encontrar na Série A, ele vê que o jogador estava mal e o tirar. Por mais que ele goste do atleta, ele entendeu que o Diogo Barbosa não estava bem no jogo e ainda estava amarelado. Então ele perdeu muitos duelos ali, muitos duelos. Acho que foi Lobato, né? Era Lobato, estava aqui pela direita. Enfim, ele perdeu muitos duelos ali, vários duelos que ele perdeu na direita. Chegou a ganhar alguns e tal, mas foi uma partida muito ruim do Diogo Barbosa. Muito ruim do Diogo Barbosa. Acho que o Vojvoda, nesses próximos jogos, acho que até no Clássico, pode ser uma ideia de colocar de novo o Pacheco, ou até mesmo colocar o próprio Mancuso jogando também ali pelo lado esquerdo, mas também vai ficar meio absurdo, né? Imaginar que o Fortaleza tem 3 laterais esquerdos e o direito vai jogar na esquerda. É meio maluquice, mas maluquice pensar um negócio desse. Mas o Diogo muito mal. O Mancuso não, o Mancuso eu vou colocar também, jogou bem. Eu acho que no primeiro tempo ele teve muita dificuldade porque ele ficou muito numa zona onde ele não tinha a produtividade. Eu não gostei do primeiro tempo dele, para mim estava razoável para ruim, mas o segundo tempo ele cresce muito. Aliás, essa mudança de lado do Mancuso, eu acho que foi que mais equilibrou o Fortaleza. Curiosamente, tal qual o ano passado, quando também o Fortaleza estava numa queda de rendimento, o Mancuso vai para o lado esquerdo e o Fortaleza depois retoma ali para terminar na 4ª colocação da Série A. Então, para mim, o Mancuso também
jogou bem em boa parte do melhor momento do Fortaleza. Ele, para mim, foi uma das peças mais importantes. O Paul, para mim, fez um jogo mais discreto. E aí eu acho que um dos problemas do primeiro tempo do Fortaleza tem a ver com o Paul Fernandes pouco participativo em boa parte do jogo. Essa bola rodava muito mais no pé do Sacha, no pé do Mancuso, no pé do Pochettino, do que do Paul Fernandes. Acredito que talvez Pepa possa ter observado os primeiros jogos do Fortaleza e tenha mostrado um cuidado maior para que o Paul Fernandes não tivesse muito tempo para ter essa bola. Então, acredito que parte do jogo que o Fortaleza exerceu tem muito a ver ali no começo com a não participação de um dos principais jogadores que o Fortaleza tinha nesse meio de campo. Então, para mim, o Paul foi razoável, amarelo. Já o Sacha fez um primeiro tempo também bem normal, errando algumas vezes, mas o segundo tempo dele foi muito bom mesmo, assim. O melhor Sacha é esse Sacha que recupera a bola, que trava jogadas, que ele tem essa característica, assim, como uma das principais dele, e até perante aos demais volantes do Fortaleza. Tem muita gente que desmerece o Sacha, porque não é o volante mais técnico, mas para mim eu vou colocar também um jogou bem para ele, um verde musgo aí para ele, porque para mim ele foi bem importante no segundo tempo. O equilíbrio também que eu estava citando, quando o Mancuso vai para a esquerda, passa muito pelo crescimento de futebol do Sacha, que na minha avaliação jogou muito bem. Jogou muito bem no segundo tempo, né? O primeiro tempo dele para mim já foi mais abaixo, mas fica com bem. O Pochettino é curioso. Eu não gostei do primeiro tempo do Pochettino. Eu acho que o Pochettino errou demais. O Sport, em alguns momentos do primeiro tempo, ele deu alguns espaços e que o Fortaleza não soube utilizar esses espaços. Só por tomada de decisão. E muitas dessas bolas caiu no pé do Pochettino e o Pochettino fazia a tomada de decisão errada. Numa dessas jogadas do primeiro tempo, aliás, ele perde uma bola, ele estava até atrás do Sacha e do Paul, e quando ele perde a bola, gera um contra-ataque para o Sport e o Fortaleza ainda conseguiu evitar ali uma chance. Mas o primeiro tempo, com esses altos e baixos, eu não estava gostando, eu estava achando uma partida ruim do Pochettino. Quando ele volta do segundo tempo, ele até cometeu ali um outro erro, mas ele dá assistência, participa da jogada do gol. Eu vou ficar com o razoável para ele. Eu gostei. Porque, no geral... Pode ver que eu estou caladinho aqui, estou concordando com as intervenções, mas só deixar registrado que eu gostei da partida de Pochettino. É porque eu quero ou não, mesmo ponderando isso, mas eu acho que assim, no saldo geral, assim, é muito importante ter um jogador que... Eu acho que o nível de entrega do Pochettino, eu acho que ele é bem importante, até para ele conseguir se recuperar ao longo do jogo, como ele conseguiu na minha avaliação. É porque ele é um jogador de erros e acertos. Só que eu acho que em muitos momentos do primeiro tempo, quando o jogo, que é isso que o Fred estava mencionando, quando começou o Fortaleza a se assentar mais no jogo, teve ótimas oportunidades do Fortaleza finalizar mais vezes. Essa própria jogada que ele ganha e ele forçar uma penalidade ali, que nem foi pênalti, né? Também se fosse falta, seria fora da área. Eu achei desnecessário, sabe? Ele estava com a bola na frente dele, assim, para que forçar uma jogada daquela só por conta de um árbitro seguro, sabe? Tentar cavar uma falta ali, um pênalti que ele tentou imaginar. Então, eu acho que em alguns momentos faltou uma melhor sobriedade dele dentro de campo para executar lances que eram até simples de executar. Então, às vezes, ele prende demais a bola do que é o devido, mas quando ele consegue desenvolver a jogada, teve uma também no primeiro tempo que ele sai da marcação, acho que foi até não estou lembrado, acho que foi do Cariús ali, e ele consegue dar sequência à jogada, é o melhor Pochettino. A grande questão é porque ele tem esses altos e baixos ao longo do jogo, e eu acho que o gol tem a participação dele, mas eu acho que o Moisés ali na jogada ele tem um mérito maior de como ele protege o quanto ele arma ali para finalizar. Mas o Pochettino, claro, foi bem importante também na jogada do gol. Já Marinho teve... Como o jogo estava com a arbitragem daquele jeito, o Marinho fez alguns dos seus teatros, né, em campo, ali, forçando a barra. No próprio lance que ele machuca a cabeça ali, exagerou demais, assim, parecia que estava tendo um treco ali o Marinho, que eu acho bem desnecessário quando ele faz esse tipo de coisa. Mas depois, quando voltou do segundo tempo, voltou mais regular. Mas eu também considero uma partida razoável do Marinho. Não considero uma partida tão relevante. Ele teve algumas jogadas de bola parada, algumas jogadas ele conseguiu ganhar na velocidade, mas nada de muito efetivo em termos de produção ofensiva. Faltou um pouco mais do Marinho no jogo de hoje. Então, também vou colocar razoável. Já Moisés, não. Moisés, apesar do Moisés, eu acho que até saiu o gol,
acho que concordamos que o Moisés não estava tão efetivo, né? Aliás, estava bem sumido ali em boa parte do primeiro tempo, né? Estava sendo pouco acionado. Eu acho que tinha uma questão de posicionamento dele, que muitas vezes, quando o Fortaleza, principalmente o Diogo, quando tentava uma bola para ele não estava lá, ele saía muito da posição dele, o que atrapalhou em boa parte. Mas o final do primeiro tempo e o começo do segundo tempo, quando ele faz o gol, é o melhor momento do Moisés. Eu vou colocar um jogo bem para o Moisés, assim, porque apesar de ter feito um jogo mais apagado, em parte ali no começo do primeiro tempo, depois ele passa a ter um pouco mais de qualidade. Teve um momento ali que ele se desvencilha, em alguns momentos dava para ver que o Sport estava muito atento a isso, né? Uma jogada individual que Moisés pudesse fazer, e deu para ver que a marcação estava muito pesada para cima do Moisés. Mas o gol dele, a maneira como ele protege a jogada para bater ali, foi muito bem executado, assim, o movimento dele para dominar e para bater. Então jogou bem aí para ele, para o Moisés. E Lucero, dos titulares, cara, o Lucero, para mim, está vivendo uma fase ruim. Ele teve 2 boas chances, né? O chute no travessão no primeiro tempo e um contra-ataque que o Fortaleza executou muito bem. Acho que até o Moisés participando e o Marinho também. E uma troca de passe bem rápido e o Lucero consegue ganhar a frente. E aí, se eu não me engano, não sei se é Antônio Carlos ali ou é o Chico, que acaba evitando ali, né, uma chance que pudesse abrir o placar ainda no primeiro tempo. Mas eu vou colocar um razoável para o Lucero. Eu acho ainda que ele pode acrescentar mais. Não foi uma partida ruim, até porque o Fortaleza em algum momento nem produzia jogo para os atacantes. Mas eu acho que na reta final o Vojvoda leu bem ali a entrada do Kaiser, já entrando até no Kaiser. Não vai receber nota, né? Vai ficar com a notinha branca, até porque já foi nos minutos finais, já estava com 40 e tanto ali. Tudo bem que teve 10 minutos de acréscimo, jogou até um tempo considerável, mas era muito mais um jogador mais para cumprir ali, né? Uma função de atrapalhar a saída de bola. O Fortaleza até foi bem nesse sentido, né? Nos minutos finais estavam muito mais propício criar contra-ataques, além do gol que fez, e teve como esse destaque maior para ajudar nessa função, mas sem uma nota específica. Breno vai entrar como... E aí eu acho que talvez tenha sido... Eu ainda estou na dúvida quem eu vou escolher para melhor do jogo, assim, porque eu não estou conseguindo ver um jogador totalmente destacável, mas tudo bem. Breno eu vou colocar como bem, também não vou colocar muito bem, não. Acho que a jogada foi muito bem feita, também por ele. Mesma notinha, mesma coisinha do Moisés. Acho que hoje, do lado esquerdo, atualmente, os dois estão muito bem. Seja o Breno como o Moisés, qualquer um dos dois como titulares hoje, estão desempenhando muito bem esse papel ali do lado esquerdo. O Caleb já foi mais tímido, e teve um momento que para mim ele foi bem displicente, foi uma jogada de ataque que ele não tinha opção de passe. Ele simplesmente parou para tentar sofrer uma falta, não aconteceu, obviamente, e ele ficou reclamando. Então, acho que o Caleb ainda acho que tem muita qualidade. Ele quase fez um golaço, aliás, uma bola que sobra, né? Que ele domina ali na entrada da área e tentou bater de chapa, mas a bola subiu. Vou colocar um razoável também para o Caleb. Tem gente que tá criticando até pesadamente o Caleb, eu acho até um exagero. Não acho que tá um jogador... Eu acho que ele só não tá um jogador excepcional, como muita gente espera. Mas não tá jogando mal. Na minha avaliação, não está jogando mal. Só está jogando razoável. E, obviamente, a expectativa do Caleb é esperar um jogo melhor. E Martínez... Martins também, eu acho que ele ajudou muito de maneira operária dentro de campo, mas eu não consegui lembrar também assim de uma coisa tão determinante, não. Acho que ele foi equilibrado, acho que até errou menos que o Pochettino, mas eu também vou ficar com razoável com o Martins. Acho que ele fez uma partida também bem pro razoável. Acho que foi mais taticamente o time se comportando, que aí eu fecho com o Tinga. O Tinga, para mim, entrou bem no jogo. Entrou bem mesmo no jogo. Conseguiu ajudar muito ali defensivamente, ganhando em muitas jogadas, e é o melhor jogador fazer essa variação dentro do jogo. Essa linha de 3 que vira linha de 4, o Tinga tem essa função melhor do que o próprio Mancuso faz, como estava sendo no primeiro tempo. Então, para mim, o Tinga também vai como bem. Honestamente, para escolher o melhor da partida, podemos escolher técnico, podemos? Não, tem que ser um jogador. Tem que ser um jogador. Então, eu vou dar esse moral pro Moisés. Até pelo seu histórico, né? Queira ou não é qualquer um que mete 5 gols em 3 jogos, né? Sendo
Sendo 3 jogos fora, né? Bom lembrar. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha aqui mais uma avaliação completa, né, do Fortaleza, jogador por jogador. Lembrando que a gente está guardando e arquivando todas as avaliações, tá? A gente tem aqui um controle de avaliações. Quem não viu o pré-jogo, a gente utiliza esse controle justamente nos programas de pré-jogo. Também vamos utilizar em programas que a gente avalia a temporada, né, o desenvolvimento e evolução de cada time, tá? Então, dessa forma, a gente fecha a análise focada mais diretamente no Fortaleza, tá? E vamos ler aqui um último giro de superchat sobre o Fortaleza. Danilo Everton traz o seguinte: Moisés batizou Pedro Lima, Breno Lopes batizou Zé alguma coisa, tá? Ele tira por menos aí, o jogador do Sport Zé Lucas, e mais uma venda milionária no Nordeste. Parabéns. Não tem nem comparação, tá? O que Moisés fez naquele jogo, o que Breno Lopes fez aos 47 minutos num contra-ataque. Aí eu discordo. Breno Lopes não batizou em nada. Cássio tá no silencioso, tá? Breno Lopes não batizou em nada o garoto do Sport, que de fato, isso diminui o que Moisés fez ano passado, né? Na verdade, é isso. O que Moisés fez ano passado batizou o Lucas Lima, que ainda assim, né, foi vendido por 60 Pedro milhões. Pedro Lima, que ainda assim foi vendido por 60 milhões de reais. Tá? A multa de Zé Lucas, né, é até menor. É uma multa de 50 milhões, né, posterior. Mas como a gente até já citou aqui, né, pela idade dele, ele pode ser comprado, mas não pode ainda jogar fora do país, porque ainda tem apenas 16 Foi o caso anos de Pedro Lima, ele teve que fazer 18 de anos, né? Assim, ele só pôde ser vendido. Ele saiu do esporte justamente quando assinou a venda, quando completou 18. Isso. Samuel Miranda, Fortaleza. Eu comentei isso no jogo, inclusive, com alguns torcedores do esporte. Fortaleza está cada vez mais com estilo argentino. Catimba, cacete, talento e letalidade. Temos tudo para fazer uma boa Libertadores, eu concordo. Tem mesmo. Eu acho que isso tudo aconteceu. E uma inteligência e uma frieza muito grande, tá? É um time que está muito, muito, muito encorpado. Está muito acostumado com jogos pesados. Não sente o jogo, não sente ambiente, não sente a pressão do adversário. E está pronto para isso. Veja só, ele já fez grandes Libertadores, foi vice em Sul-Americana, tá? Todo ano ali entre os 10 do Brasileiro, ano passado brigou pelo título. Veja só, é um dos clubes mais encorpados hoje do país, né? Não é fácil enfrentá-lo. Ninguém recebe ou visita o Fortaleza achando, opa, tem um joguinho fácil aqui nessa rodada, né? Traz demais o adversário, Fred. Traz demais o adversário pro modelo de jogo deles, pô. Atraiu o esporte foi para um jogo que terminou fazendo o que o Fortaleza gosta. Aquele esse jogo de retomada de bola e aceleração. Exato. O jogo que o Sport jogou precisava do gol. Na hora que o gol não vem, você tá muito, muito, muito O Sport desperdiçou a janela de melhor momento, Isso. como foi ano passado. O Sport não conseguiu novamente desperdiçar o momento que estava bem e que o Fortaleza ainda não tinha encaixado. Quando o Fortaleza encaixa e ele começa a tentar trazer o jogo para aquele modelo dele de retomada de bola e aceleração rápida, aí, meu amigo, complica demais para outro time. Era esse até o ponto que eu ia citar, que é até natural de equipes mais qualificadas, né? A gente vê isso às vezes até no campeonato estadual. Quando até um adversário mais frágil do que essa equipe considerada mais forte, tá jogando até melhor, e aí muitas vezes tá lá a qualidade técnica sobressaindo de um jogador específico, alguns jogadores que acabam mudando o panorama. Só um ponto que eu acho que o Fortaleza tem esse estilo também de jogo. Eu só não acho que o Fortaleza é um clube argentino. Eu não vejo o Fortaleza fazer isso em demasia em muitos jogos, porque depende muito do contexto do jogo. O que, na verdade, e até um ponto que é bastante importante destacar, o Fortaleza, ano passado, nos jogos fora de casa, e aí aquilo que eu citei do que o Fortaleza teve no segundo tempo, emocionalmente, o Fortaleza não soube lidar com alguns jogos. Esse ano ele tem mais qualidade, mas é só olhar a quantidade de jogos ruins que o Fortaleza fez no ano passado, até para adversários
bem frágeis, né? O último jogo fora de casa foi contra o Atlético Goianiense, que não tinha mais nada a disputar, foi um jogo pavoroso do Fortaleza. Então, esse tipo de comportamento em campo é importante que o Fortaleza busque manter. Não é fácil, não, jogar fora de casa. Sempre vai ser difícil. Mas entender o contexto e não só jogar dessa maneira, mas até porque o Fortaleza tem qualidade suficiente para exercer um futebol também sem esse tipo de argentinização, né? Apesar de ter muitos argentinos. Mais algum superchat para a gente finalizar aqui a parte do Fortaleza, dessa nossa análise? Tem pelo menos o de Maicon ali, né? Tirando onda, dizendo que se o Bahia é painho, o Fortaleza é o quê? Tá. Se o Bahia. Se o Fortaleza tá o pai, mas. Veja, ainda tem a vou pegar a história mesma aí. lógica que o Sport estava com o Bahia, ganhando muito do Bahia. Filho mal criado. O Sport tava ganhando muito assim, ó. Porque continua de outra. O Fortaleza está sendo um filho muito mal criado. Porque dentro porque era a mesma lógica que o Bahia tem uma vantagem sobre o Sport, só que nos últimos 8 anos, o Sport tem muito mais vitórias do que o Bahia. Essa é uma diferença muito, muito grande nos confrontos. Aí o pessoal brinca, ó, é filho, mas é filho mal criado. E aí, para encerrar, Fred, até para trazer um pouco do que virá pela frente para o Fortaleza, né? Esse clássico que acontece no sábado. Eu acredito que o Vojvoda vai ter mudanças, obviamente, né? Eu acho que parte desse time vai ser mantido. Deu a entender que faria na coletiva. É, isso. Então, acredito que pode ser Pikachu, acredito que o Breno Lopes seja titular. E aí, esse é o lado bom de você ter um elenco qualificado a ponto de não sentir, até porque a gente frisou isso ontem no nosso raio-x tradicional, né? Que a gente mencionou que o quanto o jogo do sábado tem o peso da rivalidade, muito para o Fortaleza, por não ter vencido um clássico sequer no ano passado, dos 4 que teve, mas sem nenhum tipo de afobação, né? Assim, um contexto que o Fortaleza vai atravessar. Eu acho que é um processo, é mais um adversário que o Fortaleza enfrentou nessa temporada, de uma qualidade melhor. Para a Libertadores, vão ter adversários até mais qualificados do que o Sport, né? Claro, vai depender muito do sorteio que virá, pode vir também clubes mais frágeis, mas em todo caso, é mais uma etapa nesse processo que o Fortaleza terá o jogo do sábado do Ceará, como esse componente da rivalidade, e o jogo da próxima terça, e aí já entrando um pouco na própria Copa do Nordeste, largar com 6 pontos, tendo batido um dos principais adversários do grupo fora de casa, que no caso é o Sport, já o credencia, né, para ser, até porque a gente falava muito isso, né? Já é o líder isolado, assim, independentemente da rodada, porque os que venceram não conseguiram repetir, tirando o Fortaleza. Então, assim, Fortaleza ele já vai terminar essa rodada, Minhoca, na liderança do grupo A, e na próxima rodada para continuar disparando e fazer o que se espera dele, que é ser o líder da primeira fase dessa chave. É porque tinha esse contexto, né? Dessas 3 equipes, Fortaleza, Vitória e Sport, brigando por essas 2 colocações, e o Fortaleza já era considerado o favorito do grupo, e com esse resultado fora de casa... Era o resultado mais importante dos 7. Era o resultado mais importante de toda, porque o começo do Fortaleza, eu diria até que é a parte mais chata, né, para o Fortaleza, porque vai ter que jogar no Lindolfo, lá contra o Altos, e o Altos é sempre complicado jogar naquele gramado, mas ainda é favorito, e depois já enfrenta o Vitória em casa. E aí depois vão restar 4 jogos... Mudou o Albertão, viu? Assim, Albertão? teve um jogo que foi modificado, não sei se é exatamente o Fortaleza não está marcado ainda. Né? Mas em todo caso, esse começo da Copa do Nordeste é o momento mais pesado, eu diria assim. Tudo bem que o Moto era a parte mais tranquila, né? O jogo em casa contra o Moto, a estreia. Mas depois você vai ter o Ferroviário, depois você vai ter equipes mais acessíveis. Eu acho que só o CRB, por exemplo, vai ser dentro de casa, né? Só vai ter o Souza. O Vitória agora é dentro de casa. Né? O Souza, por exemplo, é o único adversário depois do Altos que ele vai ter fora de casa. Então, dos 5 jogos que vão restar, o Fortaleza vai ter 3 jogos. 4? Não, 3 jogos. Isso. 3 em casa e 2 fora. Isso, 3 em casa e 2 fora. Então, um contexto bem favorável para ser o primeiro desse grupo. Claro que a gente vai ver aí nos próximos jogos se isso vai se confirmar.